Atenção! Esta é a segunda parte da história da Dona Maria. Se você ainda não assistiu à primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada, completamente perdido, pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 2. Uma dica importante: preste atenção na capa para ver se é a mesma foto. Assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal temos algumas histórias que dividimos em 2 partes, mas se você se atentar na foto da capa, não tem erro. Esclarecido isso, quero te dizer que nesta continuação, Dona Maria vai revelar segredos que aconteceram dentro das paredes daquela casa da fazenda. Você vai se surpreender, vai arregalar os olhos de tão chocada. Não pule nenhum segundo deste vídeo, cada palavra de Dona Maria é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida dela. Deixa o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, Dona Maria, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Minha filha, quando você me pediu para continuar a história, eu estava justamente no momento em que visitei minha mãe e tentei convencer ela a vir morar com a gente na fazenda. Lembra? Pois bem, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Como disse antes, quando eu falava para a mãe da vida boa que ela e meu irmão teriam morando comigo, eu vi nos olhos dela uma alegria, um brilho, uma esperança. Mas então ela balançou a cabeça. Não posso, filha, ela falou, a voz cheia de tristeza e realidade. Não é por causa do seu pai, não. É que seus irmãos precisam de mim. Sabe, eles estão começando a vida agora. Eu ajudo cuidando das crianças. Eu amo meus netinhos. Tentei argumentar. Falei que ela precisava se cuidar primeiro, que a gente podia dar um jeito de ajudar os outros depois. Mas minha mãe estava decidida. É aqui meu lugar, filha. Não posso ir. Senti meu coração apertar. Queria tanto tirar ela dali, dar uma vida melhor para ela. Mas entendia. Minha mãe sempre foi assim, sempre pensando nos outros antes dela mesma. Agenor, que tinha ficado quieto até então, se aproximou. Dona Teresa, ele falou gentilmente, eu respeito sua decisão, mas a senhora precisa saber que tem opções, que não precisa viver assim se não quiser. Minha mãe sorriu tristemente. Obrigada, seu Agenor. O senhor é um bom homem. Percebi que não ia adiantar insistir, mas não podia ir embora sem fazer nada. Foi aí que tive uma ideia. Mãe, falei, pegando um pedaço de papel e uma caneta. Vou deixar o número do telefone da fazenda com a senhora. Esconde do pai. Se um dia precisar de ajuda, é só ligar. Minha mãe pegou o papel como se fosse um tesouro. Obrigada, filha. A hora de ir embora chegou rápido demais. Eu decidi não ir na casa dos meus irmãos, já que a mãe falou que todos estavam trabalhando. Abracei minha mãe forte, não querendo soltar. Se cuida, mãe. Falei baixinho no ouvido dela. A mãe segurou minhas mãos e olhou para mim e pro Agenor. Tinha uma mistura de tristeza e esperança nos olhos dela quando ela falou algo que me pegou de surpresa. Filha, não se preocupe. Se for da vontade de Deus, vocês vão segurar um bebezinho nos braços. Senti meu coração apertar. Aquelas palavras, ditas com tanto carinho, me entristeceram profundamente. Minha mãe não fazia ideia do nosso acordo, do nosso casamento de aparências. Ela realmente acreditava que Agenor e eu estávamos tentando ter um filho. Olhei para o Agenor, sem saber o que dizer. Ele também parecia desconfortável, mas manteve a compostura. Forcei um sorriso para os lados da minha mãe, tentando esconder a dor que sentia. Amém, mãe. Foi tudo o que consegui dizer. Aquele momento me fez perceber o quanto nossa situação era complicada. Não era só sobre mim e Agenor. Era sobre expectativas, sobre mentiras bem intencionadas, sobre sonhos que nunca se realizariam.
Quando saímos da casa dos meus pais, levei comigo não só a preocupação com a situação da minha mãe, mas também o peso daquela bênção não solicitada. No caminho de volta para a fazenda, fiquei quieta, pensando em tudo. Agenor respeitou meu silêncio. Depois dessa visita, eu não me sentia mais a mesma. Aquela Maria feliz e conformada com a vida tinha ficado para trás. Eu lutava com meus pensamentos e fiquei assim por quase um mês. Agenor estava percebendo tudo, ora citava. A gente que sempre conversava antes de dormir, agora eu só virava na cama e fingia que estava dormindo. Na maioria das vezes, nem estava com sono, só não queria conversar mesmo. Um dia, Agenor não aguentou mais. Me lembro que tinha acabado de tomar banho, saí do banheiro com meu penhar todo florido que Dona Gertrudes tinha me dado no Natal. Coisa mais linda. Foi nessa hora... Meu Deus, fiquei toda assustada. Ele nunca tinha me visto assim, só de penhar. Normalmente eu sempre muito composta, de camisola fechadinha. Ele estava sentado na beira da cama, as mãos cruzadas, me olhando daquele jeito sério dele. Maria, ele falou baixinho, eu quero um filho, uma criança nesta casa. Olhei para ele, meu senhor. Como assim, Agenor? Você vai ficar comigo? Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Eu não posso, Maria. Você vai ter que fazer o filho com outra pessoa, engravidar de outro homem, e falaremos que é meu, que é nosso. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Fiquei furiosa. Como ele podia propor um absurdo desses? Jamais! Gritei. Eu não vou aceitar essa baixaria. Se não for seu que é meu marido, eu não quero. Não sei o que deu em mim naquela hora. Talvez fosse a raiva, talvez fosse a frustração de todos aqueles anos. Num impulso, tirei meu penhar, deixando ele cair no chão. Fiquei ali, parada na frente do Agenor, sem nada cobrindo meu corpo. Os olhos dele se arregalaram. Não é possível que você me ache tão feia que não me queira, falei brava. Eu entendo que antes eu era uma criança, mas agora sou mulher, Agenor. Você não vê? Ele não parava de olhar para mim, para o meu corpo. E sabe qual foi a reação dele, minha filha? Foi correr do quarto, assim sem dizer uma palavra. Virou e se foi. Fiquei ali, parada. Depois de uns minutos me dei conta. O que eu tinha feito? Meu Deus, que vergonha! Vesti uma camisola de algodão e me joguei na cama. Chorei tanto aquela noite. De vergonha, de humilhação, de tristeza. Agenor nem voltou pro quarto. Era a primeira vez que a gente dormia separado. No dia seguinte, ele saiu bem cedo para trabalhar. Não nos vimos o dia todo. Passei o dia andando pela casa feito alma penada. Ajudei Dona Gertrudes na cozinha, tentei ler um livro, mas nada tirava aquela cena da minha cabeça. À noite, quando Agenor voltou, pensei que ele fosse me evitar de novo. Mas não. Ele entrou no nosso quarto, onde eu estava sentada na cama, tremendo de nervoso. Maria, ele falou, a voz suave, precisamos conversar. Ele se sentou na cadeira perto da janela. Estava usando um terno cinza, o que ele sempre vestia quando ia resolver negócios na cidade. Devia ter passado o dia lá. Me desculpe, ele começou. Eu não devia ter proposto aquilo. Foi errado da minha parte. Senti as lágrimas voltarem aos meus olhos. Eu também peço desculpas, Agenor. Não devia ter agido daquele jeito. Ele balançou a cabeça. Você não fez nada de errado, Maria. Sou eu que... Bem, as coisas são complicadas. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu, sentada na cama, as mãos tremendo no colo. Ele na cadeira, olhando pela janela, como se as respostas para tudo estivessem lá fora. Maria, ele falou depois de um tempo. Você é uma mulher linda. Ele parou um pouco, perdido em seus pensamentos, então continuou. Muito linda mesmo. E merece ser amada de verdade. Eu não posso te dar isso. Senti meu coração apertar. Por que, Agenor? O que aconteceu com você? Eu quero te ajudar, você sabe que eu sei guardar segredo. Ele suspirou fundo. É uma longa história, Maria.
Uma que eu não sei se estou pronto para contar. Naquela noite, a gente não falou mais nada. Mas algo tinha mudado entre nós. Nos dias que se seguiram, as coisas foram voltando ao normal aos poucos. A gente voltou a conversar, a jogar xadrez à noite, mas tinha algo diferente no ar. Um entendimento silencioso, uma intimidade que a gente não tinha antes. Quando completei 17 anos, já não podia mais mentir para mim mesma. Eu tinha me apaixonado pelo Agenor. Não era mais aquela gratidão de menina. Era amor de mulher mesmo. Meu coração disparava quando ele chegava do trabalho. Eu contava as horas pra gente jogar xadrez à noite, pra ouvir a voz dele falando qualquer coisa comigo. Acho que ele percebia. Como não ia perceber? Meus olhos deviam me entregar toda vez que ele entrava num cômodo, mas nunca falava nada, fingia que não via. Foi numa dessas noites, depois de muito pensar, que resolvi provocar ele. A gente estava jogando xadrez, como sempre, quando soltei. Lembra aquela vez que você queria que eu engravidasse de outro homem? Vi ele ficar tenso, a mão parada no ar, segurando uma peça e olhando para minha cara. Agora eu quero, continuei, o coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. Mas eu não conheço ninguém. Você precisa arranjar tudo. Agenor me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Acho que estava assustado com o que tinha acabado de ouvir. Um assunto que já estava enterrado pra gente. Eu já notei o jeito que você olha pro João, o sobrinho da dona Gertrudes, ele falou, a voz baixa e controlada. Senti como se tivesse levado um tapa. Fiquei pasmada. Eu nem lembrava mais do João. Fazia tanto tempo que nem olhava para ele. Em que momento Agenor tinha percebido isso? Ele me observava tanto assim? João? Consegui balbuciar. Mas ele tá noivo. Dona Gertrudes me contou. Agenor deu de ombros como se isso não importasse. No dia seguinte, mandou chamar João no escritório. Eu fiquei triste. Meu objetivo não era esse. De maneira nenhuma, juro por Deus. Queria que ele sentisse ciúmes, se desse conta que eu estava ali, mas... Dona Gertrudes ficou toda curiosa, querendo saber o que era. Fiz que não sabia de nada, mas por dentro estava me corroendo de ansiedade. A reunião demorou uma eternidade. Fiquei rondando perto do escritório, depois me escondi de vergonha do que estava fazendo. Quando João saiu, nem olhou na minha direção. À noite, Agenor me chamou no quarto, fechou a porta e sentou na beirada da cama. Conversei com o João, ele falou, a voz sem emoção. Ofereci dinheiro para ele se deitar com você, uma vez só. Senti meu estômago revirar. Era real, então? Ele realmente tinha feito isso? E? Perguntei, mal conseguindo falar. Ele aceitou. Agenor respondeu, ainda sem me olhar. Precisa do dinheiro, mas exigiu segredo absoluto. Não quer perder a noiva. Disse que ama muito ela. Fiquei ali, parada, sem saber o que dizer. O que eu tinha feito? Por que tinha provocado aquela situação? E quando? Comecei a perguntar, mas minha voz falhou. Eu te aviso, Maria. Agenor respondeu, finalmente me olhando. Agenor, falei, a voz tremendo. Por que você está fazendo isso? Ele levantou da cama, caminhou até a janela, ficou um tempo olhando para fora, pro escuro da noite. Porque você merece ser mãe, Maria. Ele falou por fim. Merece ter uma família de verdade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As palavras de Agenor pesaram na minha cabeça. Merecia ser mãe? Que família era essa que ele imaginava? Uma família construída na base de mentiras, manipulações e segredos. Meu Deus, nem consigo descrever para você o desespero que senti naqueles dias. Sinceramente, não imaginava que Agenor seria capaz de levar aquele absurdo adiante. Passei 3 dias numa agonia só, sem saber como ia lidar com aquela situação horrível que Agenor tinha armado. Meu corpo tremia involuntariamente, como se já soubesse o que estava por vir. Foi então que Agenor me chamou e perguntou assim, sem mais nem menos, se eu estava no meu período menstrual. Queria saber se podia ser naquele dia. Senti o desespero me consumindo.
Não quero mais. Falei, já sentindo o choro chegar. Agenor me olhou e disse: Pare de chorar, Maria. Ele disse suavemente. Vou te contar o que conversei com João, aquele dia lá no meu escritório. Ele sabe de tudo agora. Senti um arrepio que ia da cabeça aos pés. O segredo de nossa intimidade, ou falta dela, estava exposto. Agenor começou a falar, sua voz firme e controlada. Eu não posso voltar atrás com minha palavra. Contei toda a nossa história. Expliquei que nosso casamento nunca foi consumado, que eu não podia ter relações íntimas com nenhuma mulher. Disse que precisávamos de um filho para manter as aparências. Ele continuou explicando cada detalhe, cada momento da conversa com João. Mas eu mal ouvia. Para mim era tão difícil aceitar que não tinha mais volta àquela decisão. Por que diabos Agenor fez aquilo? Precisava cumprir o combinado. Não tinha mais volta. Agenor disse que eu devia me deitar com João, para ele ter o compromisso de guardar o nosso segredo. Pois o João confidenciou a Agenor que sua noiva jamais poderia saber, pois a amava e não queria arriscar perder ela. Na minha cabeça, eu achava que mesmo João sabendo de tudo, ele guardaria o segredo, pois João certamente havia entendido o peso da situação. Se ele contasse algo, seria sua ruína também. Ninguém ia acreditar num rapaz pobre falando mal de um fazendeiro importante como Agenor. Mas Agenor estava decidido. Lembrei das palavras da minha mãe e do meu pai. Eu devia obedecer meu marido, gostando ou não. Agenor preparou aquele quarto de visitas que a gente quase não usava. Deu folga para todos os empregados, deixou a casa num silêncio que dava medo. Quando João chegou, eu já tinha tomado banho, me arrumado como podia. Fazer o quê? Querendo ou não, era minha primeira vez. Meu corpo tremia tanto que eu mal aguentava ficar em pé. Agenor me deixou esperando no quarto, sentada na beirada daquela cama grande, enquanto foi buscar João. Escutei eles chegando pelo corredor, meu coração acelerado. João entrou primeiro, coitado, suando frio que só vendo, o chapéu nas mãos tremidas. Boa noite, Dona Maria. Ele falou baixinho, sem coragem de olhar direito para mim. Agenor saiu, fechou a porta. Ave Maria, que silêncio pesado ficou naquele quarto. João ficou paradinho perto da porta. Parecia que queria sumir dali. Depois de um tempão, ele foi chegando devagar. Dona Maria, ele falou gaguejando. Preciso contar uma coisa para a senhora. Nunca fiz isso na vida. Falou tão baixinho, coitado, ainda apertando aquele chapéu. Foi horrível, minha filha. Nem tirei a roupa toda, só levantei minha camisola até a cintura. Nenhum beijo teve, nenhuma carícia, nada. Foi ligeiro, doído, igual serviço de obrigação. João acabou rapidinho, se afastou na mesma hora. Se vestiu com uma pressa danada, abotoando a camisa com os dedos tremendo. Antes de sair, ainda falou "me desculpe", tão baixinho que quase nem ouvi. Fiquei ali, deitada do mesmo jeito, sem conseguir mexer um dedo. A vergonha pesava tanto que parecia que eu tinha virado pedra. Chorei, mais chorei. As lágrimas desciam sem parar, como se quisessem lavar minha alma. Mas não tinha água no mundo que pudesse limpar aquela sujeira que eu sentia por dentro. João era um moço bonito, sabe? Como eu já tinha falado para você, naquela noite ele estava muito cheiroso com água de colônia. Mas com certeza ele era muito fiel à noiva, pois em nenhum momento se aproveitou daquela oportunidade. A noiva era uma moça de muita sorte. Podia apostar que ele saiu dali, se sentindo tão sujo como eu. Ali naquele quarto entendi o peso de ser mulher naquela época. Um peso que ia muito além do que qualquer um podia imaginar. Era como carregar o mundo nos ombros, sempre sendo controlada, sempre sendo mandada. Acabei pegando no sono. Acho que de tanto chorar e pensar, meu corpo cansou. Lembro que quando dei por mim, estava ouvindo a voz de Agenor. "Maria, Maria", ele dizia. "Vamos, já acabou." Me levantei meio zonza. Olhei para trás e vi Agenor enrolando o lençol rapidamente.
Tinha sangue ali. Era a prova que ele precisava. Aconteceu. Fui para o banheiro. A água do banho caía sobre mim, mas não conseguia me limpar. Esfreguei a pele com a bucha vegetal, com tanta força que ficou vermelha, mas a sensação de sujeira não ia embora. Quando saí do banheiro, vi Agenor levando aquela camisola para queimar. Era como se ele quisesse apagar todas as provas do que tinha acontecido. Ele voltou para o quarto e se deitou. Ninguém falou nada. Peguei meu terço, aquele que minha mãe tinha me dado, e comecei a rezar baixinho, chorando e rezando. Sei que ele ouvia. Como não ia ouvir? A cama era grande, mas naquela hora parecia pequena demais para o tamanho da mágoa que estava entre nós. Cada vez que eu fungava, sentia o corpo dele ficar tenso do outro lado da cama. Naquela hora, minha filha, eu odiava aquele homem. Odiava com todas as forças. Odiava por ter me colocado naquela situação, por ter planejado tudo aquilo, por ter me forçado a fazer algo que eu não queria. Mas o pior de tudo é que eu também me odiava. Me odiava por ter sugerido aquele absurdo. E pensava também, será que estou grávida? E se não estiver, vou ter que fazer isso de novo? Bom, depois daquilo tudo, eu perdi a vontade de viver mesmo. Nem queria olhar na cara do Agenor. Quando ele falava comigo, eu respondia só o necessário, sem nem erguer os olhos. Até os empregados da fazenda notaram que tinha algo errado. Dona Gertrudes vivia me perguntando: a senhora está passando bem, Dona Maria? E a saúde, como vai? Passou mais de um mês, e eu continuava do mesmo jeito, nada mudou. Um dia, do nada, o Agenor veio me abraçar. Ele estava implorando meu perdão, dizendo que queria conversar como a gente fazia antigamente. Mas eu ignorei completamente. Estava com medo dele querer fazer amizade de novo e me levar para aquela situação outra vez. Então nem dei chance para proximidade. Foi aí que ele começou a me trazer presentes. Eram coisas bonitas até. Um colar de pérolas que devia ter custado os olhos da minha cara. Outros presentes que ele trouxe em caixas. Mas eu nem abria, deixava tudo onde ele punha. Nessa altura, já tinha percebido que não estava grávida coisa nenhuma, graças a Deus. A verdade é que se não fosse do meu marido, eu preferia não ser mãe nunca. O tempo foi passando, as jabuticabeiras do pomar ficaram carregadas e depois peladas de novo, as mangas começaram a amadurecer. E eu ali, vivendo sem viver. Até que um dia, o Agenor me fez um convite que eu não pude recusar. Ele perguntou se eu queria aprender a dirigir. No começo, fingi que não queria. Imagine só, uma mulher dirigindo. Na verdade, eu nunca tinha visto isso. Até podia existir, claro, mas meus olhos nunca viram. Então acabei aceitando. E olha, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Era muito bom, sabe? No início eu não sorria, só ouvia os comandos dele e fazia o que ele mandava. O Agenor tinha comprado um Cadillac, sinônimo de luxo absoluto. Os Cadillacs eram importados e usados pela elite econômica e política do país. Era um carro e tanto, com aquele motor que roncava forte e os bancos de couro que rangiam quando a gente sentava. Na verdade, Agenor tinha caminhonetes, até trator ele dirigia, mas o Cadillac era o nosso carro de passeio, de ir na cidade de viajar. As primeiras aulas foram ali mesmo no terreiro da fazenda. Eu suava frio só de pensar em mexer naquele volante enorme. O Agenor me explicava tudo com paciência. Esse aqui é o acelerador, esse o freio. Para ligar, você gira a chave e pisa na embreagem. No começo, o carro vivia morrendo. Eu ficava com vergonha, mas o Agenor não perdia a calma. Quando dei por mim, já estava conversando com ele de novo. É que era cada situação naquele carro que só por Deus. A fazenda era muito grande, então tinha espaço de sobra para eu fazer cada burrada naquele volante. Uma vez, quase atropelei uma ninhada de pintinhos que a dona Zefa caseira estava criando. Outra, entrei com o carro num atoleiro e precisamos chamar os peões para empurrar. Teve um dia que eu estava tão empolgada que nem vi a cerca do pasto. Acertei em cheio e derrubei uns 3 mourões. O gado fugiu todo e foi uma correria danada para juntar de volta. O Agenor, em vez de brigar, dava risada.
Foi a primeira vez que eu vi ele sorrir depois de tanto tempo. Apesar de arranhar o carro todo, ele parecia não estar preocupado com isso. As aulas foram mudando as coisas entre nós, bem devagarinho. A gente começou a conversar sobre outras coisas além do carro. Ele me contava das novidades da fazenda, das negociações de café, dos problemas com as pragas na plantação. Eu fui me interessando de novo, dando palpite aqui e ali. Aos poucos, fui me sentindo mais leve. O medo que eu tinha do Agenor foi diminuindo. Comecei a perceber que ele também estava sofrendo com tudo que tinha acontecido. Vi as olheiras fundas, o jeito como ele às vezes ficava olhando para o nada com uma cara triste. Me diga, minha filha, sua opinião é muito importante para mim. Você teria perdoado o Agenor? Ou acha que fui muito boba? Numa tarde de sábado, depois da aula de direção, a gente parou o carro perto do riacho que corta a fazenda. Ficamos ali, ouvindo a água correndo e os passarinhos cantando. Meu coração batia forte, sem saber direito o porquê. Foi então que o Agenor segurou minha mão e disse: Maria, eu sei que fiz uma coisa horrível. Nem sei se um dia você vai poder me perdoar de verdade. Mas quero que saiba que me arrependo amargamente. Eu só ouvi e não disse nada. Segurei a mão dele com tanto carinho que, quando dei por mim, tinha percebido que ainda gostava dele. Resolvi me aproximar e tentei beijar a boca dele. E, para minha surpresa, ele não fugiu como das outras vezes. Então nos beijamos, senti meu corpo formigar. Que beijo gostoso! Eu não sabia que era tão bom. Era o meu primeiro beijo aos 17 anos, com o meu marido que já morava e dormia junto, há mais de 5 anos. Depois daquele beijo, olhei para o Agenor e vi os olhos dele se enchendo de lágrimas. Ele disse que não podia ter feito isso e pediu para eu dirigir de volta para casa. Nunca tinha visto aquele homão daquele tamanho chorar. Sem entender nada, voltamos. Eu já dirigia bem a essa altura, mas minha cabeça estava uma confusão só. Como assim ele aceitou meu beijo? Será que ele também gostava de mim, da mesma maneira que eu dele? Naquela noite, o quarto estava escuro que nem breu. Eu e o Agenor estávamos deitados, cada um para o seu lado da cama, como sempre. O dia todo ele não tinha falado comigo. Eu sabia que era por causa daquele beijo. De repente, ouvi a voz do Agenor cortando o silêncio. Maria, tá acordada? Preciso te contar uma coisa. Fiz um aham baixinho para ele saber que eu estava ouvindo. Fiquei quietinha, esperando. Eu não posso ficar com você, ele falou, a voz tremendo um pouco. Fiz uma promessa para minha finada esposa no leito de morte dela. Senti um baque no peito. Finalmente Agenor iria me contar o que realmente acontecia. Agenor continuou falando. Eu e a Elisa crescemos juntos. A gente se amava desde criança. Ela era filha do capataz da fazenda do meu pai. Quando a gente cresceu, na mocidade, fui na casa dos pais dela oferecer um dote. Meu pai não queria, por ela ser pobre, mas acabou aceitando. Fiquei imaginando o Agenor novinho, todo arrumado, indo pedir a mão da moça. Naquele tempo era assim mesmo. O dote era para mostrar que a noiva ia ter um bom futuro. Agenor falou. O pai dela era um homem bom. Aceitou na hora. Dava para sentir um sorrisinho triste na voz dele. A gente viveu um amor intenso, Maria. Juramos ficar juntos, como o padre disse no altar. Na saúde, na doença, até que a morte os separe. Confesso que senti uma pontinha de ciúmes. Eu nunca tinha conhecido um amor assim. Meu casamento com Agenor foi arranjado, igual tantos outros naquela época. Mas ouvindo ele falar da Elisa, dava para ver o quanto ele amou aquela mulher de verdade. A gente teve nossos filhos, Agenor continuou. Elisa era boa mãe, boa esposa. Mas na terceira gravidez, ela ficou doente. A voz dele tremeu um pouco. Dava para sentir a dor nas palavras, mesmo depois de tanto tempo. Os médicos falaram que era diabetes da gravidez. Era muito perigoso. Ela precisava ficar em repouso, na maioria do tempo deitada. Mas no dia do parto, que veio antes da hora, com apenas 6 meses, não deu tempo de fazer nada. Agenor parou um instante.
Fiquei quietinha, esperando ele continuar. Dava para ouvir a respiração pesada dele no escuro. Tive que ajudar, ele falou quase num cochicho. Chamei a dona Josefa, que trabalhava em casa, mas ela também nunca tinha feito parto. Enquanto o Zé ia buscar a parteira, nós dois tentamos fazer o parto. Conseguia imaginar a cena, conforme ele ia falando. O quarto cheio de aflição, a Elisa gritando de dor, o Agenor e a dona Josefa tentando ajudar, sem saber direito o que fazer. Que sufoco, que judiação. E sabe, isso era tão comum acontecer naquela época, principalmente no interior, onde médico era pouco e parteira nem sempre chegava a tempo. Agenor continuava falando. Quando peguei meu filho nos braços, ele já estava roxo Maria, sem vida. Tentei de tudo para fazer ele respirar. Tentei com todas as minhas forças. Senti a voz dele afinando. Ele estava engolindo o choro para poder continuar. E eu, com um nó na garganta. Dona Josefa, que estava me ajudando, viu que Elisa estava desmaiando. Foi ali, entre ela acordar e desmaiar de novo, que eu prometi. Prometi que nunca mais ficaria com outra mulher na minha vida. Na verdade, eu só estava afirmando a promessa que já tinha feito bem antes, quando apenas éramos duas crianças. O silêncio voltou para o quarto, pesado que só. Eu não sabia o que dizer. Tudo fazia sentido agora. Ele estava só seguindo o costume de casar de novo, quando ficou comigo. Ele era um homem de palavra, carregava o peso de uma promessa feita num momento de desespero e dor. Sinto muito, Agenor. Foi o que consegui dizer baixinho. Ouvi ele se mexer na cama. Agora você entende, Maria? Por que não posso? Por que nós não podemos? Fiz que sim com a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver no escuro. Eu entendia, sim. Entendia o peso daquela promessa, a dor que Agenor carregava todos esses anos. Mas também sabia que aquele beijo, aquele momento nosso, tinha mudado alguma coisa entre nós. Estiquei a mão no escuro e achei a dele. Apertei de leve. Era um gesto simples, mas cheio de compreensão. Naquela noite não falamos mais nada. Só ficamos ali, no silêncio, pensando em tudo que tinha sido desabafado. Fiquei lembrando de como era diferente na minha casa. Meu pai nunca falou de amor com a minha mãe. Era tudo na base da ordem e do medo. Ver o Agenor chorando por uma mulher que ele amou tanto me fez pensar que talvez existisse um tipo de amor que eu nunca tinha conhecido entre um homem e uma mulher. O galo cantou lá fora, anunciando mais um dia. Era domingo, e eu tinha mais um dia de folga com Agenor, antes da rotina puxada que ele enfrentava nos dias de semana, quando a vida na fazenda ia continuar, com todo o seu trabalho. Mas alguma coisa tinha mudado para sempre entre eu e o Agenor. Minha filha, depois de tudo que o Agenor me contou, tive uma ideia que nunca tinha passado pela minha cabeça antes. Decidi fazer um café da manhã pra gente e levar na cama. Desci pra cozinha pisando que nem gato, para não fazer barulho. A dona Gertrudes ainda não tinha chegado, então eu mesma acendi o fogão a lenha e coloquei a água para ferver. Enquanto esperava, arrumei uma bandeja bonita, que a gente só usava quando tinha visita importante. Coloquei o que tinha de gostoso já feito, só o café que eu mesma passei, fresquinho. Quando subi as escadas com a bandeja, o Agenor já estava de pé, quase saindo do quarto. Mas quando me viu entrando com aquela bandeja, os olhos dele brilharam e ele resolveu ficar. Maria, ele falou, a voz cheia de surpresa. Você quem fez? É só um café, respondi, sentindo o rosto esquentar. Achei que a gente podia comer aqui hoje. A gente sentou na cama. Enquanto comíamos, criei coragem e perguntei o que estava me corroendo por dentro. Agenor, por que você aceitou me beijar ontem? E a promessa que fez para Elisa? Ele ficou me olhando por um tempo, como se estivesse pensando bem no que ia dizer. E foi aí, minha filha, que começou o que eu posso chamar de um grande amor. Maria, ele começou, a voz baixinha. Eu te amo. Já sabia disso faz tempo, mas tentava manter a promessa.
Mas depois daquela vez com o João, ele parou, como se fosse difícil falar. Me arrependi amargamente, antes mesmo do sol nascer. Fiquei com medo de você engravidar dele. Eu fiquei ali, ouvindo tudo aquilo, impressionada. Quando o tempo passou e vi que você não estava grávida, ele continuou. Percebi que Deus tinha me dado mais uma chance. Tentei me aproximar, queria te contar tudo isso, meus sentimentos, mas você nunca dava oportunidade. Nessa hora, parecia que eu estava sonhando. O Agenor se declarando, dizendo que me amava. Ele foi chegando mais perto, como se fosse me dar um beijo. Mas eu estava segurando a xícara de café e minhas mãos tremiam muito, derramei tudo nele. Ave Maria! O café estava quente que só vendo, e o peito do Agenor ficou todo vermelho. Misericórdia! Eu gritei, tentando limpar com o guardanapo. Mas não adiantava nada. Melhor eu tomar um banho, ele falou, se levantando. Fiquei ali, sem saber o que fazer. Mas aí, não sei que coragem me deu, fui atrás dele no banheiro. Entrei de fininho, como quem não quer nada. E foi ali, minha filha, debaixo daquela água, que a gente se entregou à paixão. Passamos o dia todo naquele quarto. Nem lembro se alguém veio bater na porta, se a dona Gertrudes ficou preocupada. Só sei que foi um dos dias mais importantes da minha vida. Sabe, naquela época não era comum uma mulher tomar a iniciativa assim. A gente era criada para ser recatada, para esperar o homem fazer tudo. Mas naquele dia, eu senti que tinha que ser diferente. E graças a Deus que foi. O Agenor, coitado, ficou com a marca da queimadura do café por um tempão. Toda vez que eu via, dava uma risadinha, lembrando daquele dia. Ele fingia que ficava bravo, mas depois ria também. Depois daquele dia, minha filha, as coisas mudaram que nem da água pro vinho na fazenda. Era como se a gente tivesse descoberto um mundo novo, cheio de alegria e amor. Eu e o Agenor, a gente não se desgrudava mais. Todo santo dia eu ficava esperando ele voltar do trabalho lá na varanda da casa grande, o coração batendo apressado só de pensar que logo ia ficar sozinha com ele. Lembro que uma vez, enquanto a gente estava sentado no balanço da varanda, que Agenor tinha colocado para os netos, ele falou: Maria, graças a Deus eu dei uma chance pro amor de novo. Você trouxe vida para essa fazenda, para minha vida. Fiquei tão emocionada que quase caí do balanço. A gente inventava cada coisa, viu? Teve um dia que fomos tomar banho no rio que corta a fazenda, sim, aquele mesmo onde aconteceu nosso primeiro beijo. Era um lugar escondido, cheio de árvores em volta. O Agenor, todo envergonhado no começo, acabou entrando na água comigo. Depois que ele viu que eu entrei pelada, a gente ria que nem dois meninos travessos, se espalhando água e roubando beijos. E o Cadillac dele? Ave Maria, virou o nosso cantinho secreto. O Agenor estacionava ele num lugar afastado da fazenda, onde ninguém podia ver. Ali dentro, a gente namorava como se o mundo lá fora não existisse. Eu tinha cada ideia maluca. Uma vez, convenci o Agenor a fazer um piquenique à meia-noite, só nós dois. Levamos uma cesta cheia de quitutes que eu mesma tinha feito, umas velas, e fomos para a beira do lago. Ficamos lá, deitados numa manta, olhando as estrelas e conversando até o sol raiar. O Agenor sempre dizia que eu tinha um frescor da juventude que contagiava ele. Falava que eu fazia ele se sentir moço de novo, cheio de vida e vontade de aproveitar cada momento. E olha que ele topava todas as minhas ideias. Teve vez que a gente saiu a cavalo no meio da noite só para ver o nascer do sol lá do alto do morro. Nossa vida virou uma grande aventura, cheia de momentos doces e descobertas. Cada dia era uma surpresa nova. Às vezes era só um café na cama, outras vezes era um passeio de carro sem destino certo. O importante é que a gente estava junto, aprendendo a amar de um jeito que eu nunca imaginei que existia. Sabe, minha filha, naquela época não era comum um casal ser tão unido assim, principalmente com tanta diferença de idade. Mas o Agenor e eu, a gente não ligava para o que os outros pensavam. A gente tinha encontrado uma felicidade
que muita gente passa a vida toda procurando, e não íamos deixar isso escapar por nada nesse mundo. Foi então que, certa vez, a dona Gertrudes resolveu me perguntar qual era a minha receita para a felicidade. Aquilo me pegou de surpresa. A dona Gertrudes sempre foi tão reservada, sabe, em relação à minha intimidade com Angenor. Mas naquele dia, ela abriu o coração para mim. Ela começou a me contar um pouco da vida dela. Disse que tinha um casamento muito feliz, daqueles de fazer inveja, igual ao meu com Angenor. Seu Joaquim, o marido dela, era capataz na fazenda vizinha. Os dois se conheceram numa festa de São João, e foi amor à primeira vista. Casaram novinhos e tiveram 3 filhos. O Toninho, a Rosinha e o Zezinho. Era assim que ela chamava os filhos carinhosamente. A vida deles era simples, mas cheia de alegria. Dona Gertrudes falava com os olhos brilhando de como era bom ver as crianças crescendo, correndo pelo quintal, ajudando nas tarefas da casa. Mas aí sua voz ficou embargada. Ela me contou que a Rosinha, a filha do meio, era a alegria da casa. Esperta, tagarela, vivia cantando enquanto ajudava a mãe na cozinha. Tinha 12 anos e era a mais corajosa dos 3 irmãos. Sempre ia com eles brincar no riacho que cortava a fazenda. Lá tinha uma bela cachoeira. Todas as crianças da região adoravam. Num dia de muito calor, as crianças foram se refrescar no riacho como sempre faziam. Dona Gertrude estava em casa, preparando o almoço. Quando ouviu os gritos ao longe, ela teve um mau pressentimento. Correu o mais rápido que pôde, mas quando chegou lá, era tarde demais. A Rosinha tinha escorregado numa pedra e batido a cabeça. Os irmãos tentaram salvar, mas a correnteza estava forte demais naquele dia. Quando finalmente conseguiram tirar ela da água, a menina já não respirava mais. Dona Gertrudes me contou isso com lágrimas nos olhos e soluços. Eu também chorei muito. Disse que depois daquele dia, nada mais foi igual. O marido dela se afundou na bebida, não conseguia lidar com a dor. Os meninos ficaram calados, assombrados, e ela se culpava por não ter ido junto, por não ter protegido sua menina. Sabe, Dona Maria, ela me disse, a gente nunca esquece, mas aprende a carregar. É como uma cicatriz. Dói menos com o tempo, mas está sempre ali para nos lembrar. O casamento foi se desfazendo aos poucos. Seu Joaquim bebia cada vez mais, às vezes sumia por dias. Dona Gertrudes, que já não podia contar com o marido, começou a procurar emprego. Até então ela nunca tinha trabalhado fora. Foi nessa época que ela veio ali para casa. Naquele dia, ela conversou um tempão comigo. Ela falava sobre o seu Joaquim, com um misto de carinho e tristeza nos olhos, sabe? Seu Joaquim era um homem forte, daqueles que não tinha medo de trabalho pesado. Antes de ser capataz, ele tinha sido peão, conhecia cada palmo daquela terra. Era respeitado por todos na fazenda vizinha, tanto pelos patrões quanto pelos outros trabalhadores. Ah, Dona Maria, ela me disse, o Joaquim era um homem e tanto. Não tinha cerca que ele não consertasse, nem animal bravo que ele não domasse. Mas o que eu mais gostava nele era o jeito carinhoso que ele tinha com as crianças. Ela me contou que todo dia, quando voltava do trabalho, por mais cansado que estivesse, seu Joaquim sempre tinha energia para brincar com os filhos. Ele colocava o Toninho nos ombros, pegava a Rosinha pela mão e o pequeno Zezinho no colo, e saía pelo quintal inventando histórias de aventura. Nos domingos era dia de pescar. Seu Joaquim acordava cedinho, preparava as varas de bambu e levava os meninos para o riacho. A Rosinha ia junto, mas preferia ficar na margem catando flores e pedrinhas coloridas. Ela não entendia como podia ter acontecido aquele acidente com a filha. A menina nadava tão bem, desde bem pequena. O Joaquim era rígido na hora que precisava, mas tinha um coração mole que só vendo. Dona Gertrudes falou com um sorriso triste. Quando a Rosinha pedia para ele contar mais uma historinha antes de dormir, ele sempre cedia, mesmo estando morto de cansaço. Mas aí veio o acidente. Depois que a Rosinha se foi, parece que uma parte do seu Joaquim morreu junto. Ele começou a beber para esquecer a dor,
No início, era só um gole depois do trabalho. Depois, virou uma garrafa. Não demorou muito para ele começar a faltar no serviço. Eu tentei ajudar Dona Maria. Dona Gertrudes me disse com a voz chorosa. Falei com ele, implorei, briguei. Mas parecia que ele estava surdo para tudo e para todos. Só ouvia a voz da bebida. Com o tempo, seu Joaquim foi ficando violento. Nunca bateu nos meninos ou na Dona Gertrudes, mas quebrava as coisas dentro de casa, gritava sem motivo. Teve uma vez que ele sumiu por quase uma semana. Quando voltou, estava sujo, barbudo, irreconhecível. Foi nessa época que Dona Gertrudes decidiu que precisava fazer alguma coisa. Pelos meninos, por ela mesma. Ela arrumou o emprego ali em casa e saiu de lá com os filhos. Foi a decisão mais difícil da minha vida, ela me contou. Eu ainda amava o Joaquim, sabe? Mas não podia mais viver daquele jeito. Os meninos estavam assustados, eu estava no meu limite. Depois que ela saiu, ficou sabendo que seu Joaquim tinha piorado ainda mais. Perdeu o emprego, vivia de biscate. As pessoas da região diziam que ele tinha virado um andarilho, dormindo em qualquer canto, sempre com uma garrafa na mão. Às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa, Dona Gertrudes me disse. Se eu devia ter insistido mais, ter ficado ao lado dele. Mas aí eu olho para os meus meninos, vejo como eles crescerão fortes e bons, e sei que tomei a decisão certa. Fiquei sabendo que, anos depois, o Joaquim acabou morrendo numa briga de bar. Dona Gertrudes chorou quando soube, chorou por dias. Chorou pelo homem que ela tinha amado, pelo pai dos seus filhos, pela vida que poderia ter sido e não foi. Fiquei sem palavras. Ela segurou minha mão e disse: "Por isso que fico feliz de ver a senhora e o seu Agenor assim. A vida é curta demais para a gente não aproveitar o amor quando ele aparece. Cuida bem desse amor, Dona Maria. É um presente precioso. Seu Agenor passou por muitas também. Merece ser feliz." Naquela noite, depois do jantar, contei pro Agenor a história da Dona Gertrudes. Eu achei que ele já soubesse. Ele ficou surpreso, os olhos arregalados, não sabia de nada disso. Percebi que ele ficou mexido com a história. "Nossa, Maria, eu não fazia ideia", ele disse, passando a mão no queixo. "A Dona Gertrudes sempre foi tão discreta. Eu respeito muito ela, mas nunca tivemos intimidade para esse tipo de conversa." Então falei para ele: "Mas ela sabe as coisas que você já passou, Agenor." Ele deu um suspiro longo e ficou olhando para o nada, como quem busca memórias antigas. "Ah, certamente foi a Dona Josefa que contou tudo para ela." A voz dele ficou diferente, mais baixa. "A Josefa, ela era mais que uma empregada, sabe? Eu trouxe ela da fazenda dos meus pais, que Deus os tenha. Ela me viu crescer, conheceu a Elisa." Ele fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair. "Viu meus meninos nascer, crescer, e até esteve comigo no leito de morte. Bem, você sabe o resto." Agenor pigarreou, tentando disfarçar a emoção. Quando ela se aposentou, a Dona Gertrudes assumiu o lugar dela como governanta da casa. Fiquei pensando em como a vida dá voltas. A Dona Gertrudes carregava aquela dor silenciosa, mas mesmo assim tinha força para cuidar da gente com tanto carinho. Ela era mais que uma empregada. Era como se fosse da família. Sempre ali, atenta a tudo, cuidando da casa e da gente com aquele jeito quieto e doce dela. Foi bom saber da história dela. Me fez entender melhor aquele olhar triste que às vezes eu pegava em seu rosto. Agora eu entendia porque ela cuidava tanto de mim, tão jovem e casada com um homem mais velho. Talvez ela visse em mim um pouco da filha que perdeu, e no Agenor, um pouco do marido que a vida levou por outros caminhos. Bom, podia ser apenas bobagem da minha cabeça. Ah, quando penso naquela época, parece que foi ontem. Depois de 7 meses vivendo aquele amor tão bonito com o Agenor, comecei a sentir uns mal-estares. Enjoo de manhã, uma moleza no corpo, muito sono, coisas que eu nunca tinha sentido antes. Foi a Dona Gertrudes, com aquele olhar experiente dela, que descobriu. Eu estava grávida.
Nessa época, eu já tinha feito 18 anos. Nunca vou esquecer daquele dia. O Agenor fez questão de organizar uma festinha íntima para comemorar, só pra gente da casa mesmo. Ele pediu para Dona Gertrudes preparar tudo sem me contar nada. Quando entrei na sala de jantar depois do almoço, quase caí para trás. Tinha flores por todo lado, daquelas rosas cor-de-rosa que eu tanto gostava, colhidas do nosso próprio jardim. A mesa estava arrumada com a toalha de renda mais bonita da casa, aquela que só usava em ocasião especial. Os talheres de prata da família dele brilhavam, todos arrumadinhos. Dona Gertrudes disse que não sabia fazer bolos chiques, então encomendou da cidade. No centro da mesa, um bolo de 3 andares com glacê cor-de-rosa, todo enfeitado com flores de açúcar. Nunca tinha visto um bolo tão bonito na minha vida. Parecia aqueles de revista. Em volta dele, tinha docinhos de todos os tipos, beijinho, brigadeiro, cajuzinho e até aqueles casadinhos que eu adorava. Os empregados da fazenda foram chegando aos poucos, todos arrumados com suas melhores roupas. Seu José, o capataz, veio com a família. A filha dele, Mariazinha, que tinha uns 9 anos, não tirava os olhos do bolo. Foi quando o Agenor me chamou num canto e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Dentro dela, tinha um colar de pérolas que tinha sido da mãe dele. Fiquei sem palavras e muito emocionada com aquele presente tão significativo. Era a primeira vez que ele me dava algo assim, tão pessoal, tão importante. Agenor me ajudou a colocar o colar, suas mãos tremiam um pouco de emoção. "Tá linda que nem uma princesa, Maria", ele disse, ajeitando meu cabelo. Percebi que seus olhos estavam marejados. Todo mundo cantou parabéns, e eu me senti a pessoa mais especial do mundo. Meu coração batia forte, cheio de alegria e gratidão. Nunca tinha tido uma festa na minha vida toda. Na casa dos meus pais, a gente mal comemorava aniversário. Não tinha dinheiro para essas coisas, sabe? O máximo que acontecia era minha mãe fazer um bolinho simples quando dava. Mas a bênção da minha mãezinha eu sempre recebia. Ela sempre dizia que a bênção de mãe vale mais que qualquer presente, e eu acreditava. E ali estava eu, com um bolo de 3 andares, um colar de pérolas no pescoço que brilhava toda vez que eu me mexia, e todas aquelas pessoas queridas em volta. Gente simples, trabalhadora, mas que estava ali, feliz por mim. Me senti importante de verdade pela primeira vez na vida. Foi então que o Agenor me surpreendeu de novo. Depois que terminaram de cantar parabéns, ele pigarreou, chamando a atenção de todos. Com um sorriso largo no rosto e a mão no meu ombro, ele anunciou: "Pessoal, tenho mais uma boa nova para dar. Eu vou ser pai de novo." Nossa, foi uma festa dentro da festa. Todo mundo veio nos abraçar, dar parabéns. As mulheres já começaram a dar conselhos, dizer o que eu devia comer, como me cuidar. Os homens davam tapinhas nas costas do Agenor, fazendo graça. Já estava anoitecendo quando os convidados começaram a ir embora. Fiquei ajudando Dona Gertrudes a guardar as coisas, mesmo ela insistindo que não precisava. Ela guardou um pedaço do bolo especialmente para eu comer no dia seguinte, dizendo que como eu estava grávida, a fome era em dobro. E por falar em gravidez, era estranho pensar que depois de tanto tempo morando junto, agora sim eu ia ser mãe de verdade. O Agenor não cabia em si de tanta felicidade. Mas eu percebia que de vez em quando ele ficava pensativo, com o olhar longe. Um dia ele veio falar comigo, todo cauteloso. "Maria, tô com medo. E se acontecer alguma coisa com você ou com o bebê?" Eu entendia perfeitamente a preocupação dele. Afinal, ele já tinha passado por aquela tragédia com a Elisa. Fiz o que pude para acalmar ele. Dizia que ia dar tudo certo, que eu era forte como um jequitibá. Os meses foram passando e minha barriga crescendo. O Agenor sempre chegava do trabalho e vinha direto me dar um beijo e falar com a barriga. Era uma cena tão bonita que até hoje me emociono de lembrar. Quando eu estava com 4 meses de gravidez, aconteceu uma coisa muito ruim. Era uma tarde quente de outubro. Eu estava na cozinha ajudando a Dona Gertrudes a fazer doce de leite, que tinha me dado vontade de comer. O telefone tocou e ela foi atender. Depois, ela veio correndo toda afobada.
Dona Maria, telefone para a senhora. É o seu irmão Joaquim. Corri para o escritório, o coração na boca. Naquela época, telefone era coisa rara, só usava em emergência. Quando ouvi a voz do Joaquim, senti logo que tinha algo errado. Ele estava chorando, mal conseguia falar. Maria, ele disse entre soluços. O pai bateu na mãe. Dessa vez foi feio. Ela tá de cama faz 2 dias, não levanta. A gente não sabe o que fazer. Fiquei em choque. Minha mãe de cama por causa daquele homem. Maldito? Joaquim continuou falando. Disse que ele e meus outros irmãos tinham se juntado e dado uma surra no pai, mandando ele embora de vez. O pai foi, mas estava rondando a casa, dizendo que ia matar todo mundo. Quando desliguei o telefone, estava tremendo que nem vara verde. Cheguei a sentar. Minhas pernas estavam muito moles. Fiquei andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Eu prometi para o meu irmão que ia esperar o meu marido chegar, para tomar uma providência. Quando o Agenor chegou do trabalho, corri contar para ele. Os olhos dele se arregalaram de preocupação. Maria, ele falou segurando minhas mãos. Entendo o que está acontecendo, mas essa viagem é muito longa para você fazer grávida. Mas eu insisti. Era minha mãe, eu precisava ver ela. O Agenor, vendo que eu não ia sossegar, decidiu que a gente ia. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, pegamos a estrada. O Cadillac estava todo arrumado, parecia até um ninho. O Agenor tinha colocado almofadas macias para eu ficar confortável, pensando na minha barriguinha que já começava a crescer. A dona Gertrudes, um amor de pessoa, preparou uma cesta caprichada para a viagem. Tinha de tudo um pouco. Frutas frescas, pãezinhos passados na manteiga e embrulhados cada um num guardanapo separado. Até uns bolinhos de fubá que ela sabia que eu adorava. A viagem foi daquelas de teste de paciência, viu? Naquela época, estrada boa era coisa rara. Era tudo de terra, cheia de buracos e poeira. Cada solavanco que o carro dava, eu sentia meu estômago dar uma volta. O Agenor, coitado, dirigia devagarzinho, os olhos divididos entre a estrada e eu. Volta e meia ele perguntava: Tá tudo bem, Maria? Quer que eu pare um pouquinho? E parar era o que a gente mais fazia. Menina, essa gravidez me deixou com a bexiga do tamanho de uma ervilha. Era um tal de parar em cada posto de gasolina, cada vendinha na beira da estrada. Teve uma hora que não deu tempo de achar um lugar decente. Tive que me esconder atrás de umas moitas, com o Agenor de vigia, vermelho que nem um pimentão de tanta vergonha. A gente ria depois, mas na hora era um desespero só. No meio da viagem, entre uma parada e outra, minha cabeça estava a 1000. Pensava na minha mãe, coitadinha, em tudo que ela devia ter passado nesses anos todos. A saudade apertava o peito, misturada com um medo danado do que eu ia encontrar. Quando finalmente chegamos na cidadezinha onde eu nasci, foi como se o tempo tivesse voltado. Meu coração quase saiu pela boca quando vi aquelas ruas conhecidas. Eu estava tão perto. As casinhas simples com suas janelas de madeira, os varais cheios de roupa no quintal, a igrejinha branquinha onde fui batizada. Tudo ali, parecendo que não tinha mudado nada. Mas quando chegamos na casa dos meus pais, senti logo que algo não estava certo. O Joaquim, meu irmão mais novo, veio nos receber no portão quando ouviu o barulho do carro. Os olhos dele estavam inchados, vermelhos de tanto chorar. Ele me abraçou forte, como se eu fosse uma tábua de salvação. Depois, cumprimentou o Agenor com um aperto de mão respeitoso, mas sem muita conversa. Foi aí que ele soltou a bomba. Maria, a gente teve que levar a mãe para o hospital. Ela não estava aguentando de tanta dor. Naquela hora, juro que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu quase morri do meu coração. Minha querida, infelizmente não deu para terminar a história aqui. O vídeo já ficou bem longo, sabe? Mas não se preocupe. A parte 3, que é o final, já está prontinha para você assistir. É só clicar aqui na tela para continuar ouvindo na sequência. Ah, e não esquece de escrever nos comentários parte 3, viu? Assim eu sei que você quer continuar ouvindo meu relato. Vou te adiantar uma coisa.
As coisas que aconteceram com minha mãezinha não são nada fáceis de contar. Vai ser um pouco pesado, mas acho importante compartilhar. Antes de ir, queria te falar do nosso livrinho. 100 receitas de chás das avós para diversos males. O link está aí no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha se tiver interesse. São receitas que passaram de mãe para filha, de avó para neta, cada uma com sua própria história. Tem desde chá para dor de barriga até para acalmar o coração aflito. Se você comprar, além de ter essas receitas maravilhosas, está mostrando seu apoio pelo nosso trabalho. Te espero na parte final. Fica com Deus e que Ele te proteja sempre. Até já.